É bom estarmos aqui mais uma vez para continuarmos a estudar esta lição que nos fala da salvação e os eventos finais. Como é que isso, a certeza da salvação, nos pode dar ânimo para os eventos finais? Ontem falávamos sobre Deus e a maneira como Deus está envolvido neste plano de salvação e hoje iremos falar na figura de Jesus. Aquela figura mais central, aquela que nós estamos mais habituados a ver dentro do plano da salvação. O pecado fez uma separação tremenda entre Deus e o ser humano. O próprio Isaías diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o nosso Deus. E a pessoa que veio fazer como que muitas vezes encontramos este exemplo, que veio fazer a ponte entre o céu e a terra, foi o próprio Jesus. Jesus, o Filho de Deus, mas que quando nós olhamos para aquilo que o próprio Jesus diz a respeito dele e que as Sagradas Escrituras dizem a respeito dele, um filho normalmente tem uma origem, não é? Mas Jesus não teve origem, é chamado Filho de Deus, mas é um Filho de Deus sem origem. É um filho tão eterno quanto o próprio Deus. Esse disponibilizou-se a vir a esta terra não só para cumprir aquilo que já tinha sido prefigurado por Deus quando Deus dá a instrução logo a Adão e Eva e ele próprio exemplifica o primeiro sacrifício apontando para Jesus que é feito e depois Jesus é exemplificado nos demais sacrifícios que são apresentados pelo povo, antes do povo de Israel ainda e depois pelo povo de Israel no santuário, no templo. Aquele cordeiro que era oferecido simbolizava o próprio Jesus. E Jesus vem, Jesus morre e quando Jesus morre, o véu do templo rasga-se, dizendo que tinha encontrado o antitipo, ou seja, aquilo que era verdadeiro, encontrou o exemplo que era feito para que assim nós pudéssemos, para que assim as pessoas pudessem efetivamente compreender este grande sacrifício. Jesus, desde as eras eternas, e conforme diz Filipenses, eu gosto muito deste texto de Filipenses, Filipenses 2, 5 a 8, mas eu vou ler só aqui o versículo 5, o 6 e o 7, diz-nos assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E depois o versículo 8 termina, eu acrescento aqui o versículo 8, termina dizendo assim: e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Jesus tornou-se humano. Jesus, enquanto aqui esteve, foi um exemplo para nós. Ele guardou a lei, ele obedeceu à lei, ele obedeceu a Deus, ele fez a vontade de Deus em tudo quanto, embora sendo divino, ele, enquanto esteve aqui nesta terra, foi tão humano como eu e como tu. Para quê? Não só para nos dar o exemplo, mas acima de tudo, para que nós possamos ter a certeza do envolvimento de Deus, do envolvimento de Jesus neste plano de salvação. Isto é sem dúvida nenhuma uma grande esperança, uma grande certeza para que um dia nós podemos estar ao seu lado pela eternidade. Um abraço e amanhã vamos continuar mais um pouco.